Os profissionais de saúde precisam estar cada vez mais informados. Não tem cabimento que um paciente chegue com uma doença neurológica ou qualquer outro tipo de doença e seja tratado só os seus sintomas, sem saber o diagnóstico. Então, é uma grande lacuna que nós temos no nosso país, a de diagnóstico. Diagnóstico diferencial, porque existem muitas doenças com características semelhantes, né? Por exemplo, doença de Huntington, pelo movimento coreico inicial, pode confundir com Parkinson. Pela perda cognitiva, pode confundir com Alzheimer. Mas aí tem que ser feito um diagnóstico, tem que ser feita uma análise apurada para que o paciente saiba qual a doença que ele tem e que ele seja tratado adequadamente. Ainda que se trate de uma doença incurável, mas existem terapias, existe acompanhamento multiprofissional que ajuda para que essas pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, que elas permaneçam grande parte das suas vidas ainda independentes. Porque a doença, numa fase final, o paciente vai ficar acamado e ele vai se tornar dependente. E se existem terapias e condutas que podem retardar essa dependência, deve ser feito. E isso é a partir do diagnóstico inicialmente. E se de repente, ou a médio e a longo prazo, se consegue alguma terapia importante, como essas pessoas vão ser beneficiadas, se elas não sabem, ao menos, qual a doença que elas têm? Então, nós temos uma necessidade urgente em diagnóstico e em sistema de informação. E, para isso, mais uma vez, nós voltamos à questão da educação continuada. Por que existe falha no sistema de informação? É falha no sistema de informação? Talvez uma soma de todos esses fatores. Um dos pontos mais importantes é a falta de conhecimento de profissionais de saúde com relação a doenças raras. E aqui, especialmente, eu falo de doença de Huntington. Se eles não conhecem, como é que eles vão informar quando eles atendem esses pacientes no SUS? Eu sou servidora pública, sou dentista pelo SUS, e se eu atendo um paciente de Huntington e eu só informo que ele tenha cárie dentária ou doença periodontal, eu estou deixando de informar que ele tem doença de Huntington. E eu só posso informar se eu conhecer a doença. Mas eu estou falando eu como cirurgiã dentista. Mas os médicos são os principais responsáveis por essas informações. E eles, obviamente, só podem informar se eles conhecerem a doença. Então, existe aqui uma gama de fatores que nós devemos nos atentar para que esse problema seja solucionado. Que os pacientes conheçam, por isso que a gente divulga, por isso a importância dos representantes de associações e grupos de doenças raras, porque é um movimento contrário ao que deveria. É um movimento civil atuando, se unindo, gritando, falando para que as coisas aconteçam.